meus amores, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para falar com todos vocês. Que bom matarmos um pouquinho nossa saudade, não é mesmo? Que legal! Ótimo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de aprendizado, de aumento de conhecimento. Que legal! Papais e mamães, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo auxílio às nossas crianças e que possamos passar uma tarde agradável, cada vez mais, tirando as dúvidas, aprendendo coisas novas e melhorando. Isso mesmo. Hoje, meus amores, nós vamos fazer a correção da matriz, não é verdade, de matemática que foi enviada essa semana. Muito bem. Nela, nós começamos os conhecimentos sobre a multiplicação. Não foi uma delícia? Você já está multiplicando. Que bacana! Antes da gente começar, não esqueça de pedir o papai e a mamãe para ir no link de presença. Combinado? Bacana! Porque é muito importante que todas as presenças sejam computadas para você, ok? Porque o aluno que não tem essa presença, ele ganha falta. E essa falta, ela é computada em pontos de participação. Então, não pode deixar, tá bom? Joia! Amores, na matriz, nós começamos a falar sobre a multiplicação. A multiplicação, ela nos dá a ideia de somar partes iguais, de juntarmos partes iguais. E essas partes iguais podem ser feitas pela adição, como podem ser feitas pela multiplicação. A partir de agora, nós vamos trabalhar com a multiplicação. Então, nós já sabemos somar partes iguais. Agora, vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Combinado? Acompanha comigo e faça direitinho, do jeito que nós aprendemos, tá bom? Confio em você, meu amor. Então, preste bastante atenção. Nada de conversinha paralela, combinado? Vamos ficar bem atenciosos, participando para tirar as dúvidas e saber fazer sozinho depois. Confio em você, tá bom? Um grande beijo. Vamos lá no nosso conhecimento? Então, acompanhe comigo a matriz que nós recebemos. Todo mundo juntinho, tá bom? Acompanhe. Na matriz, as ideias da multiplicação. Bacana. Observe as imagens. Você tem um estojo aqui com 1, 2, 3, 4 lápis. Outro estojo aqui, 1, 2, 3, 4 lápis. Mais um estojo aqui com 1, 2, 3, 4 lápis. Quantos lápis há em cada estojo? Há quantidades iguais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, em cada estojo, nós vamos encontrar 4 lápis. Para representar essa situação, nós podemos usar por meio da adição ou de uma multiplicação. Como? Pela adição, somando partes iguais. 4 mais 4 mais 4. 4 lápis mais 4 lápis mais 4 lápis. Muito bem. E pela multiplicação? 3 estojos ou 3 conjuntos vezes a quantidade de lápis que tem em cada estojo. Então, 1, 2, 3 estojos ou 3 conjuntos vezes a quantidade de lápis que tem em cada um, que é 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Se somarmos 4 mais 4 mais 4, nós vamos encontrar 12. Se fizermos pela multiplicação 3 vezes 4, nós também encontraremos 12 lápis. Então, qual é o total de lápis que encontraremos juntando os 3 estojos? Nós encontraremos 12 lápis. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lápis. Muito bem. A multiplicação, ela dá a ideia de somarmos partes iguais, de juntarmos partes iguais. E ela pode ser escrita na horizontal como na vertical.
Na horizontal, nós vamos ler 3 vezes 4 é igual a 12. Na vertical, 3 vezes 4 é igual a 12. O número que colocamos em cima chama-se multiplicando. O número que fica do lado do X maiúsculo, que é o sinal de vezes, é o multiplicador. E o resultado que nós vamos encontrar na multiplicação vai ser chamado de produto. Então, multiplicando, multiplicador, produto. Ótimo. Então, o sinal que nós usamos na multiplicação é o vezes, que é aquele X maiúsculo, aquele X grandão, ele indica multiplicação. Então, toda vez que tiver esse sinal, nós estamos multiplicando os números. Muito bem. Então, o que pediu no exercício? Nós vamos fazer agora a atividade transferindo as adições de partes iguais para multiplicação, como nós fizemos lá no MIT, lembra? Lembra naquelas aulas que nós tivemos? Você vai usar a adição e vai transformar respondendo através da multiplicação. Então, acompanhe comigo lá. Não deixe de acompanhar e nem de corrigir, combinado? Confio em você. Então, tá. Então, vamos lá. Acompanhando comigo. 2 mais 2 mais 2 é igual. Quantos conjuntos? 1, 2, 3. Então, 3 vezes. Quantos elementos você colocou em cada conjunto? Colocou 2, porque o 2 é que repete, tá vendo? Então, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Olhando a letra A, 5 mais 5. Quantos conjuntos? 1, 2. Então, você vai ter aqui 2 vezes qual o número que repete? Quantos elementos você colocou em cada conjunto? 5. Então, 2 vezes 5 vai ser igual a... Quanto que você encontrou? 2 vezes 5 é igual a 10. Muito bem. Agora, vamos fazer a letra B. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantos conjuntos você tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 vezes... Quantos elementos em cada conjunto? 3. Então, 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Vamos olhar a letra C. Quantos conjuntos? 1, 2, 3. Então, nós teremos 3 vezes... Quantos elementos em cada conjunto? O 7. Porque não é o 7 que repete? Então, 3 vezes 7 é igual a 21. Muito bem. Vamos olhar agora a letra D. 3 mais 3. Quantos conjuntos? 1, 2. Então, 2 vezes... Quantos elementos em cada conjunto? 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Muito bem para quem acertou. Vamos olhar agora a letra E. Quantos conjuntos são feitos? Olha, 4 mais 4 mais 4. Nós temos 1 conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. 3 conjuntos vezes quantos elementos em cada conjunto? 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Muito bem. Agora, vamos ver. 0 mais 0 mais 0. Quantos conjuntos? 1, 2, 3. 3 conjuntos. Então, 3 vezes... Quantos elementos você tem em cada conjunto? 0. Então, 3 vezes 0 é igual a 0. Muito bem. Agora, a letra G. 8 mais 8. Quantos conjuntos? 1, 2. Então, nós vamos ter 2 conjuntos. Então, vai ser 2 vezes. Quantos elementos em cada conjunto? Vai ser 8. Então, 2 vezes 8 é igual a 16. Muito bem. Agora, vamos ver a letra H. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quantos conjuntos? 1, 2, 3, 4. 4
vezes quantos elementos em cada conjunto? Você tem 2 elementos, então 4 vezes 2 é igual a 8. Só que saiu aqui na frente, né? É lá atrás, obedecer a ordem. Isso. Parabéns para quem conseguiu. Então, você transferiu das adições de partes iguais para as multiplicações, ok? Você vai contar quantos conjuntos foram feitos e vai multiplicar pela quantidade de elemento que repete. Quantos elementos você colocou em cada conjunto? Vai ser no número que repete nas adições. E aí, multiplicando, você vai encontrar o resultado. Parabéns! Agora, eu te dei 2 tabuadas, o de 2 e o de 3, para você fazer pela multiplicação. O primeiro número na tabuada é a quantidade de conjunto, os montinhos que você fez. O segundo número, depois do sinal do X grandão, você vai colocar os elementos no conjunto. Então, você pode fazer os elementos aí no sua mesa, né, onde você fez o para casa, e trabalhar com material dourado, não tem problema nenhum. Então, raciocine junto com a sua professora e faça a correção, tá bom? Porque agora você já está falando da multiplicação. Não é bacana? Você já está um rapaz e uma moça já. Agora já fala grande, já fala diferente, olha. Então, 2 vezes 1. 2 conjuntos com um elemento. Eu vou encontrar 2 vezes 1 é igual a 2. Muito bem. Aqui na hora que eu colocar, ele não vai ficar retinho do lado do igual, porque no computador fica diferente. Mas você vai seguindo comigo número por número e fazendo a correção, e você vai saber o número que eu estou fazendo. Combinado? Tá? Então, 2 vezes 2. 2 conjuntos com 2 elementos cada um. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Muito bem. Agora eu tenho 2 vezes 3. Eu tenho 2 conjuntos com 3 elementos. 2 vezes 3 é igual a 6. Muito bem. Agora eu tenho 2 vezes 4. Eu tenho 2 conjuntos com 4 elementos cada um. 2 vezes 4 é igual a 8. Muito bem. Eu tenho 2 vezes 5. 2 conjuntos com 5 elementos cada um. 2 vezes 5 é igual a 10. Muito bem. 2 vezes 6, você tem 2 conjuntos com 6 elementos cada um. 2 vezes 6 é igual a 12. Você tem 2 vezes 7, significa que você tem 2 conjuntos com 7 elementos cada um. 2 vezes 7 é igual a 14. Muito bem. 2 vezes 8, 2 conjuntos com 8 elementos cada um. 2 vezes 8 são 16. Muito bem. Agora, 2 vezes 9, você tem 2 conjuntos com 9 elementos cada um. 2 vezes 9 é igual a 18. Muito bem. E 2 vezes 10? Significa que você tem 2 conjuntos com 10 elementos cada um. 2 vezes 10 é igual a 20. Muito bem. Parabéns para quem conseguiu. Agora, nós vamos trabalhar da mesma forma com a tabuada do 3. O número que vem na frente é a quantidade de conjuntos que você está fazendo. O número que vem depois do sinal é a quantidade de elemento que você vai colocar dentro do conjunto. Então, acompanhe com a professora o raciocínio e faça a sua correção, tá ok? Eu confio em você. Tenho certeza que você está fazendo direitinho. Então, vamos ver. 3 vezes 1. 3 vezes 1 significa que são 3 conjuntos com um elemento cada um. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 significa 3 conjuntos com 2 elementos, que vai ser igual a 6. Agora, você tem 3 vezes 3. São 3 conjuntinhos com 3 elementos cada um. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, você tem 3 vezes 4. 3 vezes 4 significa 3 conjuntos com 4 elementos cada um. 3 vezes 4 é igual a 12.
1 não saiu, então vou apertar aqui ele de novo. Isso. Agora, nós temos 3 vezes 5. Significa 3 conjuntos com 5 elementos cada um. 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, nós temos 3 vezes 6. Nós temos 3 conjuntos com 6 elementos em cada um. Então, 3 vezes 6, nós vamos ter 18. Muito bem para quem acertou. Agora, nós vamos ter 3 vezes 7. Significa que nós temos 3 conjuntos com 7 elementos cada um. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, nós temos agora 3 vezes 8. Significa que nós temos 3 conjuntos com 8 elementos em cada um. Então, nós vamos encontrar 3 vezes 8, nós vamos encontrar 24. Agora, 3 vezes 9 significa que nós temos 3 conjuntos com 9 elementos cada um. 3 vezes 9 é igual a 27. E agora, 3 vezes 10 significa que nós temos 3 conjuntos com 10 elementos cada um. 3 vezes 10 vai ser igual a 30. Então, o primeiro número que vem na frente é a quantidade de conjuntos que você está fazendo. O número que vem depois é a quantidade de elementos que você colocou no conjunto. Muito bem. Lembrando que na multiplicação você vai sempre fazer o número de conjuntos vezes a quantidade de elemento que você colocou em cada um, tá bom? No decorrer do trabalho, você vai acabar memorizando esses valores, porque a tabuada é muito grande. Você, como eu te disse no início, se você pega a forma de fazer os conjuntos, separa os elementos certinhos, você não erra. Então, com a multiplicação, nós fazemos da mesma forma com todos os outros números. E nós vamos trabalhar muito com ela ainda. Bacana? Joia! Eu tenho certeza que os primeiros momentos da multiplicação você já dominou. É só treinando, treinando, treinando. O joguinho da tabuada que eu mando para você. Porque o joguinho da tabuada você vai estar exercitando a cabecinha. Porque a tabuada a gente esquece. Se a gente não estiver exercitando sempre, a gente acaba esquecendo. Combinado, meus amores? Então não pode. Sempre pede papai e mamãe para digitar para você a tabuada do 2 ou a tabuada do 3, um fatozinho ou outro, 2 vezes 2, 3 vezes 1, para você exercitando a cabecinha, tá bom? Joia! Bacana. Seguindo a nossa correção. A próxima atividade pediu que você observasse uma promoção que está sendo feita, não é assim? Então vamos ver que promoção é essa? Então acompanhe comigo aí. Você vai ver a promoção que está acontecendo. Vamos ver lá. Os produtos a seguir estão à venda em uma loja da cidade. A Mariana foi à loja para comprar os produtos. Pode ser a Almeida, pode ser a Elias, né? Qualquer uma que quiser comprar, não tem problema. Faça os cálculos e responda ao que se pede. Então, vamos ver. Tem uma geladeira, um ventilador, um liquidificador e um micro-ondas. Ótimo. Determine quanto Mariana irá pagar se comprar todos os produtos em oferta. Então, vamos observar uma coisa. O sistema monetário do Brasil, ele envolve notas ou cédulas, que também são chamadas assim, e moedas. E o nome do dinheiro que circula no Brasil é o real. Vamos lembrar? Como que eu escrevo o real? Com o R cifrão, ok? Como eu escrevo por extenso um valor em dinheiro? Eu vou ler o número do mesmo jeito antes da vírgula e vou acrescentar a palavra real ou reais. Vou ler do outro lado da vírgula do mesmo jeito que o número está, acrescentando a palavrinha centavo ou centavos. E vou fazer as operações normalmente. Lembrando que a vírgula fica debaixo de vírgula. E você vai fazer a soma ou a subtração da mesma forma. Quer saber nessa primeira atividade quanto que a Mariana vai gastar comprando os 4 produtos? Como é que eu vou fazer isso? Para saber a quantidade que ela vai gastar, eu tenho que juntar os valores.
adicionar os valores. E qual operação que junta, que adiciona valor? É a adição. Porque a multiplicação é com números iguais. No caso deste valor aí, a geladeira tem um valor, o liquidificador tem um valor, o ventilador tem outro, o micro-ondas tem outro valor, que são os 4 valores diferentes. Então, para saber quanto que a Mariana vai gastar, eu vou ter que juntar os 4 valores. Acompanhe com a sua professora e faça a correção. Não deixe de fazer a correção. É muito importante. Então, 850 mais 147 mais 124 e mais 322. Então, acompanhe. 0 mais 7, 7 mais 4, 11 mais 2, 13. Fica o 13 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 5, 6, mais 4, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Fica o 4 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 8, 9, mais 1, 10, mais 1, 11, mais 3, 14. Fica 4 e sobe 1 para a ordem das unidades de milhar. 1 mais 0, 1. Então, quanto que a Mariana vai pagar se ela comprar todos os produtos, os 4 produtos? Ela vai pagar R$ 1.443, que é o valor que ela vai pagar pelos produtos. Muito bem. O que pergunta para a letra B? A Mariana resolveu apenas comprar o ventilador e a geladeira. Ela só quer 2 produtos agora. Ela deu ao vendedor R$ 565. Quanto ficará faltando para a Mariana? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que saber quanto valem os 2 produtos. Então, eu vou ter que juntar os 2 produtos. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar o valor e vou diminuir o valor que a Mariana já pagou para o vendedor. O resultado vai ser a diferença que vai estar faltando no valor para terminar de pagar os produtos. Então, acompanhe comigo o raciocínio, tá? E fazendo sempre o quê? A correção. Então, somando a geladeira com o ventilador. 7 mais 0, 7. 4 mais 5, 9. 1 mais 8, 9. Os 2 produtos custam R$ 997. E a Mariana, ela deu ao vendedor 565. Quer saber quanto está faltando para terminar de pagar? Então, é o valor dos produtos menos o valor que ela deu ao vendedor. 7 menos 5, 2. 9 menos 6, 3. 9 menos 5, 4. Então, está faltando para a Mariana dar ao vendedor, para terminar de pagar os 2 produtos, R$ 432. R$ 432 é o que está faltando para a Mariana para ver a diferença, porque ela deu uma parte do dinheiro. Então, ela tem que saber quanto falta. Primeira coisa, somar o valor dos 2 produtos juntos. Depois, tirar, diminuir o valor que ela entregou para o vendedor. Ok até agora? Tá dando para acompanhar? Bacana. Continua com a professora, então, fazendo a correção. Vamos ver o que está perguntando. Agora, determine a diferença entre os valores da geladeira e do liquidificador. Então, a geladeira R$ 850 e o liquidificador R$ 124. Toda vez que a gente estiver falando sobre diferença ou quanto falta, nós estamos trabalhando com a subtração, ok? Sempre que tiver a perguntinha no problema, qual a diferença ou quanto falta, significa que você vai ter que usar a subtração. Acompanhe comigo na correção. Então, vamos lá, direitinho ver. 850 menos 124. 0, você não tira 4. Você vai na ordem da dezena, vai reagrupar, você tinha 5, ficou com 4. E vai passar 10 unidades para a ordem das unidades. 10 menos 4, 6. 4 menos 2, 2. 8 menos 1, 7. R$ 726 é a diferença que nós vamos encontrar. Muito bem. O que está perguntando na próxima? O Roberto, ele foi à loja também e comprou ventilador. Só ventilador, R$ 147.
Quando ele foi ao caixa, ele deu ao caixa 2 notas de R$100. Quanto que ele vai receber de troco? Então, nós sabemos que ele quer comprar só um produto. E ele deu ao caixa 2 notas de 100. 100 mais 100. Então, ele deu ao caixa quanto de dinheiro? R$200. Ele deu R$200 para pagar o objeto que ele quer comprar. E ele quer saber quanto vai ficar de troco. Então, nós vamos usar a subtração para encontrar o resultado. Então, acompanha comigo aí. R$200 é o valor que ele deu ao caixa para pagar o produto que ele está comprando. Então, 200 menos 124. 0, você não tem condições de tirar 4. Então, você vai ter que reagrupar na ordem vizinha. Porém, a ordem vizinha está vazia. Você vai ter que ir na ordem da outra vizinha e reagrupar. Vai passar da centena para a dezena, da dezena para a unidade. Nunca você pode sair da centena e ir direto para a unidade. Nunca. Você tem que passar na dezena primeiro e da dezena é que você segue para a unidade. Então, você tinha 2 centenas, tirou uma, ficou com 1. Reagrupou 10 dezenas para a ordem da dezena. Agora, você pode reagrupar para a unidade. Vai tirar uma, vai ficar com 9 e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Agora, 10 menos 4, 6. Resolveu a unidade? Vamos passar para a dezena. 9 menos 2, 7. 1 menos 1, 0. Quanto ele vai receber de troco? Ele vai receber de troco R$76. R$76 é o valor que o Roberto vai tirar, né? Vai receber do troco na hora de pagar com os R$200. Muito bem, joia. Bom, nessa semana que passou, nós aprendemos 2 valores: o valor absoluto e o valor relativo. O valor absoluto é o número mesmo. É ele mesmo, sem levar em conta a ordem que ele está. Se ele é 2, vai ser 2. Se ele é 5, vai ser 5. Se ele é 9, vai ser 9. Já o valor relativo, o próprio nome fala, tem relação com a ordem que ele ocupa. Se ele estiver na unidade, a unidade vale 1. Você vai ter que calcular quantas unidades tem. Na dezena, cada dezena vale 10. Você vai ter que calcular quantas são. Cada centena vale 100. Se ele estiver na centena, você vai calcular quanto eles são. E se ele estiver na unidade de milhar, cada unidade de milhar vale 1000. Então, você vai calcular quanto ele vale. Então, acompanhe comigo o raciocínio para a gente tirar as dúvidas e fazer a correção, tá bom? Joia, eu tenho certeza que você está fazendo a correção e está acertando tudo. Então, valor absoluto é a quantidade que o número representa, ou seja, ele mesmo. Valor relativo é o valor que o número representa de acordo com a ordem que ele ocupa no numeral. Então, escreva nos espaços os valores absoluto e relativo dos números destacados. Em cada número aqui, você tem um número destacado. Então, vamos prestar atenção. 765, eu quero 6. Primeira coisa, que ordem que o 6 está? Ele está na unidade, na dezena ou na centena? Ele está na dezena. Então, já sei que ordem que ele está. Agora eu vou responder. Valor absoluto, eu já sei que é ele mesmo. Se é 6, vai ser 6. E o valor relativo? O valor relativo é de acordo com a ordem que ele está. Se ele está na dezena e cada dezena vale 10, se eu tiver 6, eu vou ter um número 60. Muito bem. Na letra B, 2.398. Eu quero no valor absoluto e relativo do número 2. O valor absoluto é ele mesmo do jeitinho que ele é. Então, é 2.
E o valor relativo é de acordo com a ordem que ele está. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Cada unidade de milhar vale 1000. Se eu tenho 2, eu vou ter 2000. Muito bem. Vou arredar aqui para caber o número direitinho para você ver. Muito bem. 356. O valor absoluto é ele mesmo. Então, é o 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você ver melhor. E o valor relativo é de acordo com a ordem que ele está. Unidade, dezena e centena. Se ele está na centena, cada centena vale 100. Se eu tenho 3, eu vou ter 300. Muito bem. 907. Eu quero o valor absoluto e relativo do 7. O absoluto é ele mesmo. Então, se é 7, vai ser 7 mesmo. E agora o relativo, de acordo com a ordem que ele está. Ele está na unidade. Cada unidade vale 1. Se eu tenho 7, eu vou ter o número 7. Do mesmo jeito. Parabéns! Ótimo! Agora, vamos recordar. As medidas de tempo. As medidas de tempo podem ser medidas através do relógio e do calendário. Nós temos 2 tipos de relógio, o analógico e o digital. O analógico é aquele que tem os 2 ponteirinhos que a gente trabalhou. O ponteiro grande marca os minutos e o ponteiro pequeno marca as horas. Bacana. Como é que eu conto os minutos? Começando do número 1, de 5 em 5. Joia, joia, joia. Então, te dei situações em que você vai usar as medidas de tempo. Lembrando que temos o relógio, mas também temos o calendário. O que temos no calendário? Nós temos os meses do ano e os dias da semana. Quais são os meses do ano? Fala aí para o papai e para a mamãe, vamos ver se você lembra. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Desses meses do ano, nós temos alguns que têm 30 dias, alguns que têm 31 dias e só o fevereiro, que vai ter 28 ou 29 dias. Bacana. Dentro do calendário de cada mês, nós temos os dias da semana, que são 7. Quais são eles? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Muito bem. Com base desses conhecimentos, vamos ver o que a atividade está pedindo para nós? Faça a correção. Acompanhe comigo, meu amor. Vamos ver lá o que a nossa atividade pede, tá bom? Então, vamos ver. As situações abaixo, você vai indicar, né, o que tem que ser feito. Rosalina, aula de religião no segundo dia da semana, faz balé no terceiro dia da semana, fará a prova de ciências no quinto dia da semana e viajará para o sítio do vovô no último dia da semana. Escreva por extenso os dias da semana demonstrados na situação. Então, vamos lá. Aula de religião, segundo dia. Então, ela vai ter na segunda-feira. Faz balé no terceiro dia. Então, ela faz balé na terça-feira. Fará a prova de ciências no quinto dia. Ela fará na quinta-feira. E ela viajará para o sítio do vovô no último dia da semana. Ela vai para o sítio do vovô no sábado. Então, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sábado. Muito bem. Existem vários tipos de medida de tempo. Quinzena, semana, ano, década, século. Quando a gente fala em século, nós estamos falando em 100 anos. Muita coisa, né? Em 100 anos. Meio século é a metade dos 100. Então, vai ser 50. Então, vamos ver o que está pedindo aí na informação. Acompanhe comigo. A medida de tempo, nós temos vários tipos. Pesquise para responder. O seu Rubens tem 1 século de vida e sua filha tem meio século.
Você vai determinar as idades de cada um. Então, acompanhe comigo aí. Nós temos o Sr. Rubens, como ele tem 1 século, ele vai ter 100 anos. E a filha dele tem meio século, tem a metade de 100. A filha dele vai ter 50 anos. 100 anos já é muita coisa, né? Uma pessoa para viver 100 anos é muito bem vivido. E 50 anos é a idade média quase todo brasileiro, né? Chega com certeza. Então tem 100 anos para o Sr. Rubens e tem 50 anos para a filha dele. Muito bem. Vamos ver o que está pedindo depois. Desenhe um relógio e registre as horas. Então, ótimo. Toda vez que você for desenhar o relógio e representar as horas, você tem que prestar bastante atenção numa coisa. Os dois ponteiros não são do mesmo tamanho. Então, se coincidir de os números ficarem no mesmo algarismo, no mesmo numeral, você tem que fazer a diferença de um ponteiro para o outro. Você nunca deve desenhar os dois do mesmo tamanho, ok? Bacana. Pediu na situação que você olhasse a situação, tá? Olhasse e representasse as horas em cada relógio. Você tem várias horas na situação, então você ia desenhar um relógio para cada uma. Eu vou te falar como vai ficar os ponteiros e você faça a correção no seu relógio. Bacana? Joia! Tenho certeza que você vai tirar de letra, porque você aprendeu direitinho. Então, vamos ver? Vamos lá. Acordei às 7h10. Tomei café às 7h35. Depois de 3h10, fiz um lanche. Depois que ela tomou um café, passou 3h10, ela fez um lanchinho. Determine o horário do meu lanche. Se fôssemos representar todas as horas, 7h10, o ponteiro pequeno estaria no 7 e o ponteiro grande estaria no 2. Muito bem. Se fosse representar 7h35, o ponteiro pequeno estaria no 7 e o ponteiro grande estaria no... Conta aí para nós. Estaria no... Presta atenção. 35 minutos. Estaria no 7 também. Então, na hora de fazer os ponteiros, tanto da hora quanto dos minutos, você tem que tomar cuidado para fazer um menor e um maior, mesmo que eles fiquem no mesmo algarismo. Entendeu o que a professora falou? É isso aqui. 3h10 depois que ele tomou o café, que ele fez o lanche. Então, vamos ver, calculando. 7h35 é o horário que ele tomou o cafezinho dele. 3 horas depois e 10 minutos, ele tomou um lanche. Então, somando 7h35 mais 3h10, quanto nós vamos encontrar? 5 mais 0, 5. 3 mais 1, 4. 45 minutos. 7 mais 3, 10. Então, 10h45. Se fosse representar no relógio todas as horas, você entendeu que tem que fazer um número diferente. O ponteiro, né? Desculpa, o ponteiro, um pequeno e o grande, de tamanhos diferentes. Mas nesse caso aqui, o ponteiro pequeno vai estar no 10 e o ponteiro grande você vai colocar no 9. Muito bem, para quem acertou. Parabéns! Agora, nós vamos brincar de situações diferentes. Eu te dei várias situações para você raciocinar em cima e me dar a resposta, usando termos matemáticos misturados. Onde você vai ter só termo matemático, você tem que transformar em algarismos. E onde tem as operações, você vai ter que fazer as continhas. Então, acompanhe com a sua professora. Não deixe de corrigir, tá bom? Confie em você, meu docinho. Então, vamos ver. Sou formado por 2 dúzias e meia. Eu vou ter que transformar 2 dúzias e meias em numerais.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar uma dúzia, duas dúzias e meia. Então, deixa eu diminuir o tamanho dessa continha para ficar dentro da tela para você ver melhor. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, 30. Qual o número que eu serei? Eu serei o número 30. Então, você vai colocar aqui, ó, o número 30. Sou um número par e estou entre 4.029 e o 4.031. Qual é o número que você encontrou? Fala aí para o papai e para a mamãe. Está entre o 29. Quem vem depois do 29 e antes do 31? É o 4.030. Só que o meu zero não saiu. Deixa eu pôr o zero aqui. Isso, 4.030. Muito bem. Agora, preste atenção. Sou o maior número formado com os algarismos 4, 5, 7 e 9. Qual é o maior número que você pode escrever com esses algarismos? Você vai conseguir escrever qual? Vai ser o 9.754. Muito bem. Agora, eu tenho 5 unidades de milhar, 3 dezenas e 8 unidades. Está faltando alguma ordem aqui, não está? Está faltando a centena. Quando não está falando, o que eu já te expliquei? Você vai completar com 0. Então, 5 unidades de milhar. Não tem centena, você vai colocar o 0. 3 dezenas e 8 unidades. Qual o número que formou? 5.038. Muito bem. Sou a soma de 3 dúzias mais 4 dezenas. Quando você tem os termos matemáticos, você tem que fazer a conta. Então, vamos lá fazer a continha. 3 dúzias. 1, 2, 3. Então, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, 3 dúzias, 36. 4 dezenas. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 4, eu vou ter 40. Então, eu vou somar 3 dúzias mais 4 dezenas. 6 mais 0, 6. 3 mais 4, 7. Qual o número que eu vou encontrar? O 76. Muito bem. Então, eu vou escrever aqui 76. Sou o sucessor de 465 menos 189. Eu tenho primeiro que fazer a continha, para depois eu observar o sucessor. Então, vamos lá fazer o cálculo. 465 menos 189. 5 você não tira 9. Você vai na ordem da dezena e vai reagrupar. Tinha 6, ficou com 5 e reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 5, ganhou mais 10, ficou com 15. 15 menos 9, 6. Você tinha 5 dezenas, você não ia tirar 8. Você vai ter que ir na ordem da centena e reagrupar. Então, você tinha 4, tirou uma, ficou com 3 e reagrupou 10 dezenas para a ordem da dezena. Você já tinha 5, ganhou mais 10, agora você tem 15. 15 menos 8, 7. 3 menos 1, 2. 276 é o resultado. 276. Porém, não é 276 que está perguntando. Olha lá o que está perguntando. Sucessor. Então, qual é o número que vai suceder 200? Deixa eu colocar um igual, né? Que vai ficar melhor para você ver. Qual o sucessor imediato de 276? Quem vem depois? É o 277. Primeiro você faz a conta. Achou o resultado? Você vai procurar o sucessor do resultado. Não é o resultado da conta direta a resposta. É o sucessor dele que vai ser o resultado. Depois, sou o menor número formado com os algarismos 3, 9, 5 e 1. Qual o menor número que eu posso formar com esses numerais? O que você acha?
eu posso formar o 3, o 5, o 1, o 3, o 5 e o 9, que vai formar o quê? 1359. Então, vamos recordar o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos hoje que nós temos valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto é o número do jeito que ele é, e o valor relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. Se é unidade, vale 1, se é dezena, vale 10, se é centena, vale 100, se é unidade de milhar, vale 1000. Você vai calcular de acordo com a ordem que ele ocupa. Joia. Depois, eu te dei algumas situações que você tinha termos matemáticos, 3 dúzias e meia. Quando você tem os termos matemáticos, você tem que transformá-los primeiro em numerais, para depois você responder, ok? Quando você tem sucessor e antecessor de alguma operação matemática, primeiro você tem que calcular a operação matemática, para depois você ver o sucessor ou o antecessor dele, ok? Não é o resultado direto da operação. Você tem que ver se está pedindo sucessor ou antecessor. Então, são dois tipos de raciocínio numa questão só. Primeiro fazer a continha, depois ver o sucessor ou o antecessor dele. Bacana. Então, nós temos hoje várias com a professora. A matriz, nós vimos hoje em que a gente teve que usar o que? O raciocínio. Nós revemos as medidas de tempo, que podem ser feitas através do relógio ou do calendário. Aprendemos também que nós temos que fazer os ponteiros de tamanhos diferentes, principalmente se eles ficarem no mesmo algarismo, ok? No mesmo número. Os dias da semana, como eles são, e a multiplicação. Lembrando que o nosso primeiro número aqui são os conjuntos que você faz. O segundo número é a quantidade de elemento que você coloca no conjunto. A multiplicação, ela tem a ideia de somar partes iguais, de adicionar números iguais. Então, você tem a adição e vai transformar calculando pela multiplicação. Então, você sempre vai contar quantos conjuntos, ou seja, quantos números repetem. O número que repetiu é a quantidade de elemento que você colocou em cada conjunto. Fazendo pela multiplicação, o sinalzinho da multiplicação é o sinal de vezes. Nós podemos representar a multiplicação na horizontal ou na vertical. O número que fica em cima na vertical é o multiplicando. O número que está embaixo do lado do vezes é o multiplicador. E o número que é o resultado da sua operação, nós chamamos de produto. Muito bem. Lembrando que multiplicando, multiplicador e produto são os termos da multiplicação. Então, toda vez que nós lidarmos com a multiplicação, nós vamos usar o sinalzinho de vezes. Então, hoje nós concluímos mais uma etapa, mais uma matriz. Eu tenho certeza que você conseguiu, você corrigiu, você estudou, você aprendeu mais ainda. E nós vamos sempre estar treinando. Peça sempre o papai e a mamãe para ir falando fatos da multiplicação para você exercitar, tá bom? Porque o exercício dessas operações é que a gente não esquece. Isso acontece com qualquer pessoa, até com adulto. Se ele não treinar, ele esquece as contas, né? Os cálculos. E a gente tem poucas oportunidades de estar sempre treinando. Então, é sempre bom ficar exercitando, tá bom, meu amor? Eu desejo a você tudo de bom, um ótimo final de tarde. E eu te espero amanhã, sem falta, para a nossa próxima atividade, tá bom? Já estou ficando com saudade. Meu amor, Deus abençoe você e a sua família. Papai e mamãe, meu muito obrigada de coração. Que vocês sejam sempre abençoados na família de vocês. Que sejam protegidos em nome de Jesus. E que Deus conforte, né, a todas as famílias que precisem.
Amores, espero vocês amanhã sem falta. Um grande beijo.